o seguinte. Vitor Sérgio. É a robótica? É a robótica. A de todo mundo. A de todo mundo. Perfeito. É o seguinte, vamos começar esse Mano a Mano? Não tem como, mudam as câmeras de lugar e eu sempre me perco. City e Bayern de Munique, não sei o que acontece, Jorge. Toda semana, 2 programas e eu me esqueço. Só pra confundir. City e Bayern de Munique, tá? Jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique, no meio do caminho, trocou de técnico. O Bayern de Munique, no meio do caminho, teve uma eliminação. Será que isso vai contar aqui no nosso Mano a Mano? Roda a vinheta pra gente colocar os 2 times que se enfrentam terça-feira pela UEFA Champions League, frente a frente. Vamos então começar, Jorge, com Ederson ou Sommer. Acho que já foi mais fácil, mas também não acho que esteja tão difícil. Não. Temporada do Ederson é boa, maravilhosa? Não é. Eu acho que se você pegar hoje os goleiros do chamado Big Six, talvez o que esteja na pior fase seja o Ederson. Mas se a gente for olhar também o Sommer, assim, o Sommer tem números piores do que tinha o Neuer, o que já era de se esperar, o que só confirma o peso da lambança que o Neuer fez nas suas férias, de ficar fora, de se machucar, de se acidentar. As férias agora. Dá pra aproveitar, mas com moderação, né? Então, é Ederson, mas não é um duelo que empolga muito não, tá? No momento. E Não detalhe tem que não era. no contrato disso, assim, né? Deveria. Geralmente assinam, né? Normalmente Na tem, né? NBA, por exemplo, Tipo, vários não pode andar esportes. de moto, Andar tem de um negócio moto. assim, né? Tem proibições expressas em alguns contratos, né? Exatamente. Andar Achei de esquisito moto, demais. pular de paraquedas, essas coisas assim. Tem uma série de coisas. Tipo, não precisa ter no nosso contrato, mas, por exemplo, o narrador tira férias, aí falta uma semana pra ele voltar. Ele não vai pro karaokê ficar se esgoelando, né? Porra, não dá, né? Porque senão, quando ele voltar, ele não vai conseguir narrar. Não é a melhor opção, Aí né? é aquele negócio, tem que ter um pouquinho de bom senso, aí que o bicho pega em muitos momentos. Vitor Sérgio, Ederson, você não tá zero encantado com a temporada do Ederson? Zero, não gosto. Acho que é uma temporada aquém do que o Ederson pode fazer. Já falei isso algumas vezes. Agora, entre ele e o Sommer, acho que o Sommer tem alguns bons momentos, o Sommer é muito bom nos pênaltis, mas eu acho que entre os dois eu ainda voto no Ederson, porque acho que, no geral, é mais jogador, mas a temporada dele não é no nível que eu já vi ele agarrar. Boa, então começamos com o goleiro do City. Stones ou o Pavard? Um zagueiro que virou lateral há mais tempo e um zagueiro que está sendo lateral, inclusive agora apoiando por dentro e assim, me chamando a atenção. Mas, no geral, eu acho que o Pavard ainda é melhor na função de lateral, vou votar nele. Como um jogador como um todo, se for Como na um sua jogador posição, como prefere o um Stones? todo, eu acho que os como dois são zagueiro. muito parecidos, né, assim. Acho que o Stones teve ali um oba-oba em cima dele ali, que ele demorou um pouquinho a justificar. Acho que o Stones talvez seja um pouquinho melhor, mas não tenho muita certeza. O Pavard pode finalizar, né? Tem uma batida pro gol, né? Coisa que o Stones não tem. Mas o Stones tá jogando armando, que até tem Não, funcionado. Não é daquelas que o Guardiola fala assim, vai dar errado, aí o Guardiola faz e funciona. Não, armando e com 93% de acerto de passe. É um exatamente. negócio assim, né? Que é o que você precisa ter por baixo pra jogar com o Guardiola. E o Stones hoje Porque tem. você vai passar muito, né? Muito. Bola vai chegar muito do teu pé e você vai ter que ter uma circulação, vai ter que ajudar a fazer essa circulação ser muito fluida. O Pavard, nessa onda de gols diluídos do Bayern na temporada, ele já tem 6. Ele tá ali entre os artilheiros, assim, os caras que fizeram alguns gols do Bayern na temporada. Eu vou de Pavard também, porque acho que ele pode contribuir um pouco mais, né? Faz as mesmas funções que o Stones e pode fazer um pouco mais que o Stones. Tá bom. Pra gente continuar, Jorge, Akanji ou Pamecano? Cara, assim, temporada do Upamecano, ela é uma sombra, assim, ela é praticamente perfeita. Acho que o Akanji, ele, se você for levar em consideração aqui que é uma temporada inicial, naturalmente você tem alguns problemas, mas ele vai começando a se encontrar. Acho que o Akanji tem uma boa qualidade de passe, acho que o Akanji vai bem com a bola dos pés, mas, pô, o que o Upamecano tá jogando é coisa grande, cara. Eu voto no Upamecano aqui, talvez um dos melhores da temporada, na posição. Olha aí, tipo top 5, assim? Talvez. E aí, Vess? Quando o Guardiola foi buscar o Akanji, eu até fiz um tweet dizendo, eu me lembrei aquela frase lá do Tropa de Elite, né? O morro tá muito tranquilo, aí o Guardiola quis agitar o morro. E eu queimei a língua, porque o Akanji tá jogando pra caramba, muita coisa. Mas a temporada do Upamecano é melhor, então assim, por isso eu vou, inclusive, fazendo gols na frente, né? Eu vou de Upamecano também. Tá. Mais um zagueiro, Rubem Dias ou Delite? Rapaz, o Rubem Dias não tá jogando mal, tá jogando bem. Não no nível de quando ele foi melhor da Premier League, mas tá jogando bem.
Mas a temporada do De Ligt é algo também irretocável na minha visão, que é até meio curioso, considerando que o Bayern né, demorou para... já estava fora da liderança do campeonato alemão, mas a temporada do De Ligt para mim é muito boa. Vou votar Acho que, no De enfim, Ligt. sendo um De Ligt que a gente projetou, né? Acho que ali tem que ver se não foi também um ambiente meio caótico de uma Juventus, que, né? Então talvez tenha atrapalhado um pouquinho o De Ligt. Mas acho que pode ter também a ver com um amadurecimento natural, né? Ele era muito novo quando ele estava no Ajax e sai, a gente tem essa projeção, assim, de um grande zagueiro. Rubem Dias ou De Ligt? Era muito novo, o Ajax não tinha tanta pressão, uma coisa é você jogar no Ajax com meninos e tal, um ambiente mais leve, outra coisa é você estar com as camisas mais pesadas que ele vestiu depois. De Ligt. A temporada do Rubem Dias ela é acidentada também com lesões, né? Ele perde alguns jogos. O De Ligt, então, ele teve mais presenças, numericamente falando, e foi mais regular, assim, num nível muito bom. De Ligt o voto. Eu queria, em algum momento vou pesquisar isso, a quantidade de lesões da temporada. Tem muita lesão, né? Tem de muito. todo mundo? No futebol europeu, principalmente, assim, muita gente com temporada acidentada. Precisa ver o que tem mais. Se tá tendo mais lesão, troca de técnico. De O que tá acontecendo mais? O Ricardinho parece que foi contratado lá. O Ricardinho está torcendo, eles estão no mesmo lado, né? Chelsea e Bayern, né? Isso. O que o Ricardinho está rezando por uma semifinal entre os dois que trocaram de técnico, avançando de fase agora, ele já tá fazendo a promessa dele. Sério, que coisa louca. Não, e o Chelsea, meu contrato, um técnico interino, que loucura. Aqui é o Davis. Pô, mas o Chelsea adora ganhar Champions com técnico interino. Tá? Pois mas é que contratar um pra ser interino eu acho loucura, né? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Isso é uma doideira. Aqui é o Davis. O Ake, desde a chegada dele, é a melhor temporada pelo City. Jogando de zagueiro, jogando de ala, o Ake tem ido muito bem. O Davis, eu acho que ele ainda tá vivendo um pouco a sombra da melhor temporada que ele fez, né? Tá todo mundo esperando ver aquele Davis de novo. É um Davis que ataca muito. Eu não sei se vai ser uma tendência com o Tuchel agora, um Davis mais retraído. Se você pegar o que foi o mapa de calor contra o Dortmund, era um Davis que passava muito menos do meio-campo do que a gente costuma ver, do que são as próprias características do Davis. Pois é, talvez você perca o que ele tem de melhor. É um voto difícil, cara. Eu acho que o Ake tem jogado muito, acho que essa curva de evolução faz com que o Ake mereça um voto. E aí, ô Vitor Sérgio? É que eles são diferentes também, né? Eles são bem diferentes. É um zagueiro que está improvisado, e nem sei se cabe mais improvisado, né? Um zagueiro que se encontrou na lateral esquerda, tem jogado muito bem também. Lá eles falam mais defensor também, né? Então... eles englobam, né? Hoje nas convocações, por exemplo, aliás, só são em 3 setores, né? Isso. Defensores, meio-campista e atacante, né? Não tem mais volante, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, o Davis, ele foi muito importante na eliminatória contra o PSG. Ele joga muito bem, né? Ele dá assistência pro gol na ida, participa muito bem. Alguns altos importantes na temporada. Eu acho que a tendência é a gente ver, mas de fato, se é para guardar a posição, talvez nem seja o Davis o melhor. O Lucas Hernandes tá machucado, né? Talvez com o Tuchel o Lucas Hernandes fosse titular, mas entre os dois eu vou deixar para você desempatar. Eu escalaria o Davis. Achei que você ia de aqui. Cara, eu acho que aqui vai, assim, a escalação aqui pra mim depende do que você entende que você quer pro seu time. Eu acho que faz sentido pro time do Guardiola a escolha dele. Mas porque eu gosto mais, eu vou de Davis. Acho que o Ake faz bem o papel que ele tem que fazer no fim das contas do Manchester City. Mas eu prefiro o Davis aqui nessa comparação. Rodri ou Kimmich? Rapaz, são dois volantes bem diferentes. Quer dizer, bem diferentes, não, um pouco diferentes. E aí eu acho que o Rodri está jogando muito bem, tem segurado ali muitos momentos o time do Manchester City em algumas perdas de bola, tem contribuído na fase ofensiva, mas eu gosto mais do Kimmich. Acho o Kimmich um jogador fantástico para a posição, de ditar o ritmo, de equilibrar o time, de ter força na marcação. Então, entre os dois, se eu tivesse uma vaga só, eu escalaria o Kimmich. Eu acho um duelo bem difícil. Alto nível. Diferente do duelo dos goleiros hoje aqui, que foi um duelo... Porque o Rodri, na temporada passada, assim, foi um assombro. É difícil você repetir 2 temporadas no mesmo nível, mas a temporada do Rodri não é tão diferente da anterior, não. O Rodri continua num nível muito bom.
E com a seleção espanhola foi zagueiro, né? É. Durante a Copa, então fez outro papel. Faz tudo com muita classe, assim. É. Esse é o ponto central do Rodri. Mas o Kimmich é uma máquina de jogar. Aliás, hoje é o E cara... de fazer jogar. De jogar, de fazer jogar, de facilitar o jogo. É o cara que mais recupera bolas nesse Bayern no terço ofensivo do campo. Duelo, pô, sarrafo alto, mas eu vou de Kimmich também. Acho que ele tem a bola longa também. O Kimmich, assim, eu acho completo no meio campo. O Gundogan ou Goretzka? Eu acho que é... A temporada do Gundogan, a gente tá falando de números, né? Ele tá fechando essa... Quer dizer, fechando, né? A gente tem muita coisa pra rolar ainda, tem mais 2 meses de temporada. Mas se você pegar os números do Gundogan agora e os números da temporada anterior, os de agora são bem menores, mas ele continua sendo muito importante. Uhum. E jogou muito, por exemplo, na goleada contra o Liverpool, assim, partidaça. É mais jogador que o Goretzka e tem jogado mais que o Goretzka na minha visão, Gundogan. No geral, você acha ele mais jogador que o No Goretzka? geral, acho mais. E aí, Vess? Eu acompanho o voto do Jorge. Acho que o Gundogan tem jogado muito bem. Por exemplo, no jogo da volta contra o RB Leipzig, que não teve disputa, né? Mas o Gundogan joga muito bem, faz gol, participa dos gols. Acho que ele tem sido esse complemento ali de posicionamento, de ocupação de espaço pro Rodri e chegada na frente com qualidade, fazendo gols, batendo, chutando bola na área. Acho que o Goretzka é um perfil um pouquinho diferente, um perfil um pouco mais físico, mas jogando, quando precisa jogar, ele joga também. Mas acho que o Goretzka ainda não tá, por exemplo, no nível do Bayern do Super Agosto, por exemplo. Eu ia dizer, eu acho que aquela temporada é a grande dele. Acho que é a grande. Depois ele se machucou 2 vezes ali, então acho que ele é bom jogador, mas eu gosto muito do Goretzka, mas eu vou de Gundogan. Então, Gundogan é só o segundo jogador do Manchester City Sério? escolhido. Todo o resto foi do Bayern de Munique. Eita, nós. Kevin De Bruyne ou Miller? Aí eu vou de Kevin De Bruyne. Acho que Kevin De Bruyne... O Miller é um dos jogadores mais subestimados deste século, podemos dizer assim. Mas acho que eu, como quase sempre privilegio o momento, acho que o momento do Miller não é ruim, é bom. Mas acho que o De Bruyne está num nível muito bom de construção de jogo, de fazer o time jogar, de assistências, como ele é muito Mas bom, acho que não sempre é a na grande casa de... temporada do De Bruyne no City, né? Acho que não, acho que ele já jogou Teve uma temporadas melhores. oscilaçãozinha importante, eu acho. Mas eu acho que agora, para a reta final, ele voltou a jogar muito bem. Esse né? é o ponto, Acho que ele tá jogou crescendo agora. Aliás, a Copa do Mundo dele foi uma coisa lastimável. né? Dele e de toda a Bélgica, né? E o pós-Copa também. Eu acho que no pós-Copa ele começou a recuperar. Eu acho que ele começou a recuperar. Mês e meio, 2, eu acho que não. Eu acho que agora, assim, março, porque ele a Copa jogou. A Copa de janeiro já estamos em março, né? Então, enfim, então pode acho que ali ser. janeiro, Tamo em fevereiro abril. foi... Tamo em abril. Não, é o que eu tô dizendo, março completo, né? 3 Isso. meses Fechou completo março, já, então fechamos já março. fechou Março eu acho que ele jogou. Nível De Bruyne. Mas Janeiro, fevereiro, eu achei acho que que tá melhor que o Miller. Pra você, Jorge. Tá melhor do que o Miller. Ele tem mais que o dobro de assistência do Miller na temporada. Ele chegou a 20. É a 5ª temporada da carreira do De Bruyne que ele consegue 20 ou mais assistências e das grandes ligas da Europa ele foi o primeiro nessa temporada a chegar nesse número. E justamente agora, sim, ele está apresentando uma curva de crescimento que é uma das grandes notícias, as melhores notícias para o Manchester City nesse momento. De Bruyne crescendo no fim da temporada, Haaland continuando com a média incrível de gols e se encaixando. Enfim, então voto no De Bruyne bem tranquilo aí. Eu fico bem impressionada com como acha espaço o De Bruyne, né? Pra meter uma bola. Muito inteligente. Você nem viu que tem um jogador que pode entrar ali e ele acha esse Jogador espaço GPS, né? pra botar a bola. É um negócio inacreditável. Bernardo Silva ou Musiala? Isso é difícil. Musiala, assim, é um talento. 27 participações em gols no Bayern na temporada. Tá liderando nesse sentido, quando a gente soma ali gols e assistências. Mas não fez gol na Champions. Mas não fez gol na Champions. Cara, é um voto difícil. Sim, acho Primeira fase do Musiala eu achei boa. Na Champions. Fase de grupos. Cara, eu vou votar no Musiala, pelo talento do Musiala. Assim, se você for ver, o Bernardo Silva estava dando uma olhada de números, comparando alguns jogadores do City e do Bayern. O Bernardo Silva tem menos assistência que o Sané do Bayern, que é um jogador vagalume, né? Tem hora que o Sané joga bem, tem hora que a gente olha o Sané, cadê o Sané e tal. Tem hora que ele nem joga, né? Tem hora que ele nem joga. Então eu vou de Musiala aqui. E aí, Sérgio? Acho que a gente ficou aqui na dúvida entre Musiala e Sané, que o Musiala estava machucado. O Sané, nos jogos do Tuchel, por exemplo, contra o Borussia, jogou muito bem. A gente acabou colocando o Musiala. O Bernardo Silva não é das melhores temporadas dele no City. Em alguns momentos ele não joga, em alguns momentos ele é opção no banco. Por isso eu vou votar, apesar do Musiala não ter feito gol na Champions, jogou bem na Champions. Então eu vou votar no Musiala nessa aí. Então vamos de Musiala.
Agora, acho que um cara que de alguma forma deu a volta por cima no Manchester City. Manchester City. Acho que os dois. Grealish e Coman. É que o Coman já faz mais tempo, acho, né? Então, acho que os dois. Acho que são dois jogadores que a gente ficava com aquela impressão de... Pode mais. Pode Tem mais, que mais, no tá caso. sempre com o freio de mão puxado. O Coman, depois do gol do título de 2020, ele melhorou. E acho que agora o Grealish, na segunda temporada, a gente tá vendo o que ele pode fazer. Vai ser para sempre refém dos 100 milhões de libras que ele não pediu para ninguém pagar nele, diga-se de passagem. Mas acho que agora sendo um jogador importante, inclusive sendo um diferencial dentro de uma mesma batida do City. O City é o jogador de tocar, procurar espaço. O Grealish é o cara do 1 contra 1, que entra em diagonal e jogando muito bem. Foi o melhor jogador em campo com sobras no jogo contra o Liverpool, Sem por dúvida, exemplo. sem dúvida. Então eu voto nessa situação. Apesar do Coman estar bem, não está mal, eu voto no Grealish. Muita gente já queria, inclusive, determinar que tinha dado errado a contratação dele. Exatamente. Muito cedo, né? Calma. Muito cedo. Calma. Uma temporada, as pessoas já querem dar veredito? Porque hoje você faz uma contratação. Se não dá certo nos primeiros 6 meses, as pessoas rotulam como flop. O flop, você precisa acompanhar a trajetória toda, né? Ainda mais pelo preço, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que o preço destacou. faz as pessoas Claro terem faz. ainda mais o imediatismo, Claro né? De que quererem faz. a resposta. É. E ok, acho que faz algum sentido, só que não dá pra determinar. Faz sentido que você espere uma resposta rápida. Mas se ela não vem, não dá pra determinar Isso, que já e deu além errado. do que, tirando o absurdo que é o Haaland, é normal os jogadores renderem com o Guardiola, na mão do Guardiola, renderem no segundo ano. Sim. Né? Pelo menos no City. Temos alguns históricos de jogadores que renderam no segundo ano. E outra coisa, você pagou 100 milhões, com 6 meses você já vai querer descartar o investimento? Pô, peraí, pô, tem que dar certo. E não- Se der em 1 ano, em 2, tem que dar certo. Ele pagou 100, filho. E não é aquele cara que tu contrata e eu só contratei esse aqui, ele precisa me dar resposta. Se É, ele não der, ninguém vai me dar. Fala Tipo sério, assim, né? né? Fala sério. né? Você vai de Grealish também? Grealish, pós-Copa do Grealish, muito bom. Como disse o Vitor, melhor em campo, mesmo disparado contra o Liverpool. Se você pegar os jogadores de ataque do City, é quem melhor tem feito papel sem bola, principalmente, que é muito importante. Tá jogando muito bem o Grealish. Contra o Liverpool, ele salva uma bola que o Salah ia entrar e para afundar o Ederson, ele sai correndo da ponta esquerda ofensiva para travar o Salah na lateral direita defensiva. Doideira. Assim, foi uma coisa absurda. Eu tô... E muita gente tem o rótulo no Grealish de ser come e dorme, de não querer nada, de ser chinelinho, de não se importar com o Ele jogo. joga com as minhas baixas. Aí as exatamente. pessoas têm essa leitura. Eu tô um pouco aliviado do Liverpool não ter seguido, porque realmente ia ser complicada a vida. Haaland ou Choupo-Moting? Vai ser sem discussão, Vitor Sérgio? Pô, mas você quer discussão? Da onde que nós Lógico, vamos pô, arrumar uma você discussão? não sabia? Tainá é Não, eu vice-presidente do fã-clube do Choupo-Moting Klopp. no Brasil. Sério, o Vitor Do Sérgio ele Choupo-Moting. inventou Do essa. Choupo-Moting e do Klopp. Inclusive, arrumei uma entrevista com você com o pessoal do Choupo-Moting BR. Juro? Juro, ela Não, mandou mas aqui, eu falei, tem, entrevista. tem o Choupo-Moting? Tem. Sério mesmo? E a menina que faz, eu falei, entrevista a Tainá. É Ela uma falou, menina? É uma menina. Ela que falou, da hora. entrevista a Tainá. Alô, Mas, ó, alô? desculpa. Ó, a menina do Choupo-Moting BR. Desculpa. A Tainá está à disposição para dar entrevista. Desculpa, pra falar Tainá. sobre o Desculpa a nossa Choupo-Moting. colega do Choupo-Moting BR, mas não dá. É Desculpa, mas esse duelo com aqui... dor no coração. Puxa vida. Que Pela- deixaremos Choupo-Moting Pela fora. forma como a Tainá eu aprecia adoraria. o futebol do Choupo-Moting. Porque ele merece. Ele Não. merece que você Inclusive, elogie ele artilheiro aqui. do Bayern na temporada. Eu Artilheiro adoraria- do Bayern na temporada. Eu adoraria debater, mas não tenho o que debater. Exatamente. Não posso fazer nada, desculpa. Meu Exatamente. Deus. Ele merece elogios, muito bom, muito interessante. Esforçado. Mera comparação. Mas Um se beijo fosse pra ele. uma vaga hoje só pra escolher, lógico que é o Haaland. Alguém não escalaria o... Como Ninguém. se fosse uma vaga. Olha o Nem cenário o hipotético. Bayern. Caramba, você tem que escolher entre o Haaland e o Só Choupo-Moting. pode escolher Aí você escolhe o Chopo e Não. imediatamente é internado. É. É o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5. Treinador não precisa que é poupar tempo nesse momento? Eu penso que sim, né? Eu Guardiola, nem tinha Guardiola escrito contra aqui, mas- Tuchel. Um chegando agora, Guardiola. Pô, mas em qualquer momento vai ser. Em qualquer momento. Em qualquer momento vai ser. Pô, mas não Embora ficou... Tô pensando embora aqui em o qualquer Tuchel momento, tenha complicado a vida do Guardiola lá no Chelsea. Tuchel é um grande né? técnico. Mas e não 1, ficou 2, 3, tão... 4, 5, 6. Ficou 6 a 6. É, não então, ficou como tão técnico, desigual. 6x6 contra Teve uma treinador. hora aí que técnico tava... com 6 a 5. Disparado. Depois do Ederson, a defesa inteira, até o Kimmich, é do Bayern. Então, Ederson, Pavaro, Pamecano, Delite, Davis, Kimmich, Gundogan, De Bruyne, Musiala, Grealish, Haaland, treinados por Pep Guardiola. O Formiga não tá aqui, ainda assim a Ganhou gente o Guardiola. vota no Guardiola. Claro. Né? Que ele não pode
ficar sentido. Ele votou lá de casa. E a gente vota no Messi também pelo Formiga. Mesmo num Mesmo City ele não Bayern, a gente tendo dá um nada jeito de a ver botar o com Messi isso. aqui e vota nele. Também. Perfeito. Tchau pra vocês, beijo. Terça-feira tem esse jogaço, tá? Vamos ver quem larga na frente. É nóis.